Eu pessoalmente gosto bastante, assim, do setor elétrico como um todo. Eu acho até que, para quem está começando na bolsa, talvez com essa ideia de renda passiva, de dividendos, seja um setor muito interessante, porque os resultados eles costumam oscilar pouco, principalmente se for para transmissão, né, que é quase um contrato de renda fixa ali que as linhas de transmissão têm, até geração um pouco mais tranquilo. Normalmente são projetos de longo prazo, né? As concessões das usinas ou as linhas de transmissão, enfim. As ações, por causa disso, os resultados são menos voláteis, por causa disso, as ações são menos voláteis, e acho que a pessoa consegue ter uma certa sensibilidade, assim, do que é você investir de uma forma menos arriscada na bolsa, né? Sim. Eu acho que o investidor, ele abre o home broker, vê todas as ações subindo, caindo, e dá essa impressão, pelo menos para quem está começando, de que tudo tem o mesmo risco ali, tá tudo subindo e caindo, né? Sendo que uma empresa que é de geração ou de transmissão tem nada a ver com uma empresa de construção civil, por exemplo, que é altamente sensível ao cenário macro. E a pessoa vai ter ali os dividendos que estão caindo recorrentemente, vai ter pouca vol, até, assim, indo no outro extremo, seria até os fundos imobiliários, né? Que seria ali um primeiro pé para a pessoa botar na renda variável. Porque eu acho que existe muito essa ideia de que renda variável é uma coisa muito arriscada e que você pode perder todo o seu dinheiro, que de fato você pode perder, mas assim... Vamos combinar que é raríssimo, assim, ter uma ação que foi a zero, sabe? É que normalmente essa ação que foi a zero, cara, é aquela que tinha um número de cotistas bizarro. E se ela não tinha um número de cotistas bizarro, ela em algum momento ela passou a ter mais atenção por conta de, caiu 50%, 60%. Aí a galera começa a olhar, né? O cara que é o gambler lá começa a olhar e fala, putz, será que ela volta, né? Pro patamar que ela tá. Acho que dá pra citar, sei lá, eu consigo lembrar de cabeça, assim, sem recorrer a muito tempo atrás, umas 4. Americana, a zero, né? Entre aspas, não é zero. Então. Mas Americana, Saraiva, IRB. Oi e IRB. E a GX? Então, eu falei não recorrer porque eu não queria chegar na OGX. Tá. Já é muito antigo, assim. Mas Cara, esse que é o ponto, né? Se você tiver uma diversificação, uma foi a zero, você tem 10 ações, você perdeu 10% só. E assim, tem um livro que eu gosto bastante que é o Financial Shenanigans. Pô, esse livro é do caralho. Esse livro é muito bom. Que é sobre fraude contábil, você até pegando um pouco de gancho aí, né? E, cara, se você for pegar, assim, pelo menos Americanas e IRB, cara, você pega Americanas, tipo assim, a empresa já vinha tendo uns resultados muito ruins há muito tempo. Tipo assim, você poderia até investir num case de turnaround ali e tudo mais, mas eu falei do livro porque o autor lá falou um negócio que ficou marcado na minha cabeça, que é o seguinte, normalmente as fraudes contábeis ou contabilidade criativa, vamos botar assim para não fazer nenhuma acusação leviana, normalmente acontecem nas empresas que já estão mal já há algum tempo, porque a empresa, quando ela vem bem, ela não precisa espremer ali os lançamentos dos balancetes de um jeito mais criativo. Então, assim, voltando de novo no gancho do risco, eu gosto muito de pensar nisso, assim, de, cara, qual que é o risco que eu tô correndo? Eu tô botando um dinheiro, tipo, eu tô trabalhando, ganhando dinheiro, esse dinheiro foi suado, onde que eu tô, qual o risco que eu tô correndo fazendo essa alocação? Qual que é o tipo de empresa que tá ali? Qual que é a perenidade da empresa, do negócio, a volatilidade dos resultados? Então, acho que é importante o investidor olhar o que está por trás daquela ação, né? Qual que é o negócio que está ali por trás. Sim. Independente da estratégia que ele utilize, eu acho que todas estratégias que levam em consideração o business da empresa, você tem que entender, né? Tipo, qual que é o risco daquele negócio, quais são os competidores, qual que é a estabilidade de resultados, por que o resultado é tão estável, por que não é, o que pode fazer o resultado deixar de ser estável ou não. Para você entender o risco que você está correndo. Sim, acho que você tocou num ponto legal, porque aqui no Brasil é engraçado, né? Porque se você pegar o mercado acionário americano, você vai ver que os índices de maior volatilidade, as ações de maior volatilidade, na média, no longo prazo, entregaram mais retorno. No Brasil, aqui não. No Brasil, o setor de energia elétrica, ele teve, historicamente, uma volatilidade menor e ele ainda assim conseguiu entregar resultado mais alto do que a média das ações. É tudo zoado, né? Eu fico com muito medo quando a galera pega investindo em ações para um longo prazo. E aí você abre, sei lá, a página 2 já tem um gráfico. Então o cara tá na livraria ali, ele pega o gráfico. E o gráfico mostra o quê? Ação rendendo mais do que tudo. Mais escuro, dólar, blá, 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 blá. E aí ele fala, puta... Investir em ação aqui no Brasil, que é exatamente assim. Cara, não é. Completamente diferente. Aqui. Você puxa o gráfico do Ibovespa dolarizado desde a década de 60 até hoje, é a vol
Tipo assim, umas quedas de 80% no índice no meio do caminho, várias assim, né? Tem um gráfico que eu plotei esse ano que eu gosto muito, que é a distribuição dos retornos do Ibovespa, você comprando num dia e ficando por tanto tempo, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E aí, se eu compara ele com o do S&P, é muito engraçado que o do S&P é bonitinho, né? Uma distribuição normal, então você tem um prêmio de risco ali. E o nosso é meio que tipo, cara, ou deu muito ruim ou deu muito certo. E aí você vê quando deu muito ruim, quando deu muito certo, é sempre muito próximo. Tipo, deu muito errado agora, no dia seguinte, se você comprar, será a melhor época da história pra você comprar.